Boa noite aí, Gilberto. Tudo bem? Tá me ouvindo aí? Bom, vamos iniciar aí, Gilberto. Desculpa aí pelo atraso aí. Hoje eu vou falar então da situação de aprendizagem aí 6, que é a parte de plano de ação, né, para estimar custo de projeto, né? Então, se a gente elabora um cronograma, a gente então precisa fazer uma estimativa com base nesse cronograma, estimar então os custos do projeto, né? Que daí, então, fazer uma estimativa para estimar esse custo. Para estimar esse custo, obviamente, eu vou ter que elaborar um plano de ação para isso, né? Então, né, tá no nome da própria situação de aprendizagem, é plano de ação para estimular custo de projeto. Isso, então, vai necessitar de algumas ferramentas. Nós vamos abordar ela aqui agora. Bom, então vamos lá. Só lá. Bom, o que você tem que fazer? Como você sabe, a nossa empresa utiliza a filosofia de melhoria contínua baseada nos preceitos do Kaizen e deseja fazer uma modificação no layout da produção em um dos setores da fábrica. Em que consiste essa modificação? Ela consiste, então, na modificação e no rearranjo das marcas do setor, além da implantação de componentes como esteiras, braços mecânicos, entre outros, que possam automatizar parte do processo e proteger o trabalhador. Qual é essa atividade? Então, tem que estimar os custos do projeto, da movimentação dessas máquinas, então, a fim de buscar a melhoria, tanto mecânica e elétrica nesse processo. Se você fará um projeto, então você fará um projeto, tem que apresentar uma proposta de planejamento sobre os custos nessa mudança neste layout. E por onde você vai começar a fazer esse projeto? Então, pretendo criar um plano de ação com a ferramenta 5W2H, contendo as ações que deverão ser realizadas para ter uma estimativa de custos deste. Então você deverá listar as ações necessárias para buscar os custos básicos de mudança do processo. Ainda bem que tenho que fazer essa atividade aqui na empresa, porque no curso que estou fazendo tem uma prova programada sobre esse assunto. Bom, então, e que é essa a situação de aprendizagem? Então, em um arquivo eletrônico de editor de texto, a gente elabora um plano de ação utilizando, então, a ferramenta da qualidade 5W2H, né? Bom, então, o que que são essas ferramentas, né? Então, depois vocês vão na aula presencial, vão responder uma avaliação escrita sobre isso também, né? Bom, pessoal, então, sobre as normas, então, de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde, né? Então, todo projeto, ele necessita de uma atenção especial para que ele seja, então, planejado e executado dentro dos padrões legais e normativos, com o objetivo, então, de atender as necessidades do cliente. Então, que normas são instrumentos? Então, as normas são instrumentos legais, né, que vão regular a qualidade de serviço das organizações. E, e as normas ambientais, então, vai buscar a qualidade, né, por meio do controle, então, de poluição, dos processos fabris, dos contaminantes presentes ali ou nos produtos. As normas de qualidade e qualidade total regulamentam a qualidade nos processos de serviço, no atendimento ao cliente no produto final, com o fim, então, de controlar e evitar irregularidades e implementar a melhoria contínua com vistas à garantia de qualidade permanente. E as normas de segurança e saúde no trabalho vão regular a qualidade da segurança do trabalho, visando, então, prevenção dos riscos e perigo, então, a fim de minimizar ou evitar acidentes no ambiente laboral, ou justamente preservar a saúde e integridade do trabalhador, né? Então, tem sistemas de gestão, pessoal, baseados em normas, como a ISO 9001, que é o sistema de gestão da qualidade, a NBR ISO 14001, que é de Sistema de Gestão Ambiental, e o OHSAS, que é relativo à gestão em saúde e segurança ocupacional. E em todos esses sistemas de gestão, pessoal, a gente utiliza, então, ferramentas e metodologias de planejamento, como é o caso então, do ciclo do PDCA, né, 5W2H, que também são usados princípios de qualidade total, como, por exemplo, o Kaizen, né? E com o planejamento de projetos não é diferente, né, pessoal? A gente também utiliza esses princípios, quanto essas ferramentas e metodologias, né? Bom, então, em termos de planejamentos de ações, o 5W2H ele é uma excelente ferramenta para atingir, então, objetivos e metas. Ele é muito difundido no meio empresarial e usado em conjunto com outros meios de planejamento, como, por exemplo, o PDCA. Então, o 5W2H ele pode ser aplicado nos trabalhos de controle de qualidade de processo, produtos e serviços, nas ações de segurança e saúde nos ambientes de trabalho e também para promover ações de preservação do meio ambiente.
E nas tarefas, então, de planejamento de projetos, esse instrumento então, vai ser de grande valia, que ele vai organizar, então, as ideias de maneira prática e objetiva, além de proporcionar estimativa de tempo para a finalização das ações. Então, para formalizar um planejamento e gerir melhor as tarefas, o 5W2H vai permitir a garantia de não restar alguma dúvida ou informação que falte na hora de implementar essas ações. Então, para utilizar essa ferramenta, a gente então precisa responder algumas perguntas cruciais para elaborar esse plano. Quais são elas? Qual ação deverá ser executada? Por quê? Porque essa ação deve ser executada. Quem executará essa ação? Onde vai ser executada essa ação? Como será executada? Quando será executada essa ação? Quanto custará para executar essa ação? Então, depois disso, dessas perguntas, né, pessoal, a gente pensa em quais ações implementar e detalhar, então, elas passo a passo, né? Então, aqui, né, pessoal, a gente tem um exemplo aí dessa aplicação do 5W2H. Então, por exemplo, aí, que é o what, né, que são as perguntas em inglês, né, que é o what, why, who, where, how, when, how much. Então, o quê? Então, a gente pode usar aí criar memorial descritivo do sistema eletromecânico de uma injetora. Por quê? Qual o motivo? Então, para o atendimento às normas técnicas e para apresentar à gerência. Quem vai fazer isso? Seria o nome da pessoa mesmo, Carlos J, projetista, e o Romeu, engenheiro de projetos. Onde? No setor de manutenção da empresa JR Elétrica. Como? Fazer então uma reunião com o engenheiro e o técnico para estabelecer as diretrizes do projeto e as normas a seguir. Fazer o levantamento dos recursos necessários ao projeto, então, com software, normas, lista de materiais, etc. E criar um memorial, que é revisar com o engenheiro e apresentar à gerência. Quando vai ser feito isso? Aí coloca uma data, no 29 de 4 de 2015, quanto? Custo do funcionário, né? Ou seja, você pode colocar uma coisa mais qualitativa ou quantitativa. Então, essa é a ferramenta 5W2H. A outra é o PDCA, né, que é aplicado também ao planejamento e gestão de projetos. Então, o método PDCA, o ciclo do PDCA, ele foi desenvolvido por Deming e é composto por 8 fases ou etapas, e é utilizado em planejamentos da administração, produção, manutenção, projetos, gerência de tarefas, e em outras áreas também. Então, para iniciar a elaboração de um PDCA, é necessário que sejam estabelecidos os objetivos e as metas do que se pretende analisar, que pode ser um problema ou uma melhoria, né? Então, por exemplo, aí na planejamento, então a ordem aí, a primeira etapa do PDCA, identificar o problema ou melhoria. Então, preciso definir claramente o problema ou melhoria a ser solucionada, e sua importância. Na ordem aí, depois então, são as observações. Então, preciso investigar as características específicas do problema ou da melhoria, fazer uma análise, que é descobrir as principais causas do problema, fazendo uso de ferramentas de análise de causas, e fazer um plano de ação, que é estabelecer as metas e métodos para a tomada de ações para a solução desse meu problema. Então, a gente tem que compreender, né, pessoal, na primeira etapa desse planejamento, que ao definir o problema central que se deseja corrigir ou a melhoria que se deseja fazer, a gente lista as características desse problema ou melhoria, na etapa 2, que é a fim de compreendê-lo melhor. Passar então para a etapa 3, para identificar e analisar as causas do problema e melhoria, depois criar as ações que bloqueiem as causas fundamentais na etapa 4, com o objetivo de melhorar algo. E os planejamentos, então, realizados através do PDCA vão envolver ações mais abrangentes, talvez mais complexas, para a solução de problemas ou sugestões de melhorias. Por essa razão, né, o PDCA é usado para planejamentos de médio a longo prazo, pois é possível que leve mais tempo, então, para ser solucionado algo. Bom, a segunda etapa do PDCA é o do, né, que é o momento do testar a proposta e colocar em prática, então, o que foi estabelecido nesse plano de ação. Então, assim que elas são concluídas, chega o momento de confirmar se essas ações foram efetivas na etapa C, que é do check. Se foi efetivo, a gente passa para a seguinte, que é a do A-Action, né, que permite a revisão do processo e o padroniza, então, um plano para futuras aplicações, permitindo, assim, então, a melhoria contínua. Mas, se então, se ocorrerem irregularidades e as causas não forem sanadas, é o momento de listar todas as observações, observar normalmente a análise das causas e reiniciar o ciclo, né, através da etapa 2. Então, na última etapa, será concluído o processo a partir da revisão de tudo que foi estabelecido, né? Então, aí, né, depois então daquela do play, então a gente vai para o do, que é a ação, né? Colocar a ação do plano de ação em prática, vai bloquear as causas fundamentais, fazer o treinamento.
Do check, a gente vai ter, então, a verificação, verificar se esse bloqueio foi efetivo e se foi efetivo, né, de fato, né? E o action, a gente padroniza, que é atuar corretivamente para prevenir reincidência, padronizar o processo se foi efetivo e concluir, que é analisar todo o processo para os trabalhos futuros. Então, outra ferramenta que eu tenho, né, que é o gerenciamento pela qualidade total, também se tornou popular no meio administrativo e industrial. Então, os principais autores da matéria desenvolveram um roteiro lógico e planejado. E pessoal, a partir de princípios que darão direcionamento para qualquer equipe de gestão, inclusive a de projetos, né? Então, o DEM, por exemplo, estabeleceu 12 princípios básicos, que são esses, né? Que é criar constância de propósito para melhoria de produto e serviço, adotar uma nova filosofia de qualidade, acabar com a dependência dos resultados analíticos em massa, parar com a prática de avaliar as transações apenas com base no preço, melhorar sempre o sistema produtivo, instituir constantemente os treinamentos e qualificações, instituir a liderança, afastar o medo, eliminar barreiras entre as áreas e o meio, eliminar slogans e metas numéricas aos funcionários, remover as barreiras do orgulho e executar, e agir no sentido de concretizar a transformação. E já Joseph Juran, né, defende, então, 8 princípios básicos, né? Então, seria a prova de necessidade, identificar projetos, organizar para guiar e dirigir os projetos, organizar para diagnosticar e analisar os projetos, fazer diagnóstico dos problemas para identificar a causa, propor ações corretivas, as constatações, quebrar barreiras de resistência cultural e mudanças e controlar novos níveis, né? Então, nesses dois aí, pessoal, os dois gigantes da qualidade, ambos remetem então à ideia de mudança e melhoria de processo, né? O Deng, ele é mais subjetivo, mas defende a ideia de eliminar emoções que atrapalhariam no processo. Estabelece então que uma nova filosofia em termos de qualidade auxilia então nesse processo de melhorias e mudanças. Por outro lado, o Juran, ele é mais categórico, ele inventa então uma linha mais objetiva em termos de gerência de projetos, né? Obviamente, né, pessoal, não tem um melhor e o pior, né? Você pode meio que fazer aquela fusão dos melhor dos dois mundos, né? Até para poder implantar essa qualidade total, né? Gerenciamento da qualidade total, né? Isso que muitas empresas fazem, empresas, indústrias grandes, principalmente médias e grandes aplicam aí, né? Bom, a outra ferramenta é o Kaizen, né? Então ele possui derivação japonesa, seu significado é relativo à melhoria contínua, né? Gradual, então seja aplicado em qualquer área mesmo, seja vida pessoal, familiar, social e trabalho. Então, ele originou na década de 50 e assim que os japoneses retomaram as ideias da administração clássica de Taylor e suas críticas para renovar a indústria em busca de aprimoramento contínuo. Então, a prática envolvendo Kaizen exprime a forte filosofia de vida e cultura oriental e visa o bem da empresa e das pessoas que trabalham. Então, para Ortiz, né, o Kaizen tem uma mentalidade e uma filosofia de mudança e melhoria constantes. Então, eles deverão ser trabalhados rotineiramente, pois não tem uma forma padrão, mas a empresa deve buscar continuamente fornecer suporte a seus colaboradores. E dentre os benefícios do Kaizen, então, a questão da proatividade e o preparo das equipes. Então, isso deve-se ao fato de cada membro que fará parte dessa metodologia escolhido de acordo com sua capacidade de realizar melhorias mensuráveis ou não. Bom, e dentre as melhorias não mensuráveis, temos que os membros são treinados para entender o conceito de trabalho em equipe, cumprimento dos prazos, interação entre diferentes personalidades e a busca por excelência para o todo, além de instigar a criatividade dos colaboradores. E já as melhorias, que podem ser medidas, temos indicadores de desempenhos, que vão demonstrar melhora no atendimento ao cliente, prazo de entrega e na qualidade dos produtos, né? Então, o Clausen, ele preconiza que nenhum dia deve passar sem que alguma coisa seja feita para melhorar algo no processo, estrutura da empresa, do indivíduo. Então, o roteiro dele geralmente é utilizado, selecionar um processo da organização, estudar e documentar todo o processo, buscar maneiras de melhorar o processo, desenhar e desenvolver um processo melhor, implantar esse novo processo, documentar os resultados e repetir esse processo então, de maneira contínua. Então, a contribuição do funcionário para esse processo não vai ser o fato dele incorporar no seu dia a dia as práticas de melhoria contínua,
para desempenhar o processo, satisfação dos clientes e também qualidade de vida no trabalho, né? Seja também no ambiente ou segurança pessoal. Então, ele também complementa as práticas de reengenharia, pois melhora o processo por inovação e o Kaizen pela eliminação dos problemas identificados nos processos. Então, a gente foca na responsabilidade de observar constantemente as oportunidades de melhoria dos processos e produtos. E o Kaizen ele é um projeto de melhoria rápida, muito utilizado também na produção enxuta. Então, quando a empresa usa esse projeto, ela cria eventos conhecidos como evento produção enxuta, que vai determinar a eliminação de desperdícios e programar ações de melhoria. Então, o exemplo clássico dele é o sistema Toyota, que aplica os princípios da Kaizen. Então, o sistema de produção da Toyota, né, ele vai beneficiar a organização, capacitando as equipes para otimizar a qualidade por meio da melhoria contínua dos processos, eliminando os desperdícios de recursos naturais, humanos e materiais. Então, ele vai influenciar o conjunto de valores da Toyota e atribuir responsabilidades pré-definidas em cada passo da produção. Então, ela vai ser uma qualidade inerente nos produtos da Toyota, os custos são minimizados graças ao bom retorno de investimento, então busca maneiras de melhorar o processo e as entregas são antecipadas de acordo com o esperado, então, permitindo aos clientes Toyota planejar e manter as suas operações com sucesso. As preocupações ambientais, então, desde a produção até a reciclagem no fim de vida, documentos, resultados, segurança para os empregados e para os clientes, né? Então, a filosofia Kaizen é um dos valores centrais da Toyota, porque ele vai levar em consideração aí que nenhum processo pode ser declarado como perfeito, uma vez que ele sempre pode ser melhorado. Então, aqui, pessoal, são alguns exercícios de passagem, vocês vão fazer isso só para fixar o conteúdo, certo? E, pessoal, então, para fazer esse 5W2H, vocês podem vir aqui, ó, na situação de aprendizagem 6. Aqui, então, eu tenho. Vai abrir aqui, então você pode usar esse modelo de plano de ação, você pode colocar, pode aplicar, obviamente, lá, considerando a situação de aprendizagem, certo? Ou você pode estar utilizando esse do Excel ou do Word aqui. Bem, pode usar tanto um quanto o outro, certo? Caso tiver alguma dúvida ou um questionamento, pessoal, não deixe de procurar, certo? Aqui para ajudar vocês em que for necessário e que for preciso. Então, vou desejar a todos uma boa noite. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.